salve pessoal, bom dia! Mais um dia do Despertar da Liderança, mais um despertar de oportunidades de você se desenvolver para se tornar um líder, uma líder melhor. Muito obrigado a você que acompanha aqui o Despertar da Liderança às 7 da manhã, pontualmente, meia horinha para você oxigenar suas ideias, ter novas reflexões, conhecer estratégias que podem ajudar você no seu dia a dia com a sua equipe ou preparar você para uma liderança futura, essa que você tanto almeja. Obrigado a você que acompanha o Despertar da Liderança na gravação. Agradeço imensamente pela audiência e hoje nós vamos falar. Estou colocando aqui no comentário fixado. Como desenvolver e desafiar a sua equipe a crescer. Pensa nesse cenário em que algumas vezes você precisa fazer com que a equipe avance, você pode não saber como. Um cenário em que você precisa, de repente, fazer com que a equipe queira ir para o próximo nível. Aquele cenário em que as pessoas às vezes nem acreditam que podem, que têm condição de fazer, mas independente disso, precisam aceitar o desafio de fazer coisas diferentes, mais arrojadas, mais complexas, porque esse é o processo do desenvolvimento da equipe. Esse é o processo de aquisição de novas competências que resultarão em você ter uma equipe mais preparada. A equipe para a qual você possa delegar tarefas sem a preocupação de se ela tem ou não a capacitação técnica para realizar. Então, quero começar contando uma história para vocês. Tempos atrás, eu tive um mentorado numa empresa e ele era multiplicador de treinamento. Tá? Ele já havia sido naquela empresa teleoperador, ele já havia sido por anos supervisor de atendimento, então líder de equipe, e quando ele passou o próximo nível ali, ele foi para multiplicador de treinamento, onde ele ensinava sobre o sistema, né, ensinava novos funcionários a operarem o sistema e a falarem sobre produtos, eles vendiam produtos, então ele precisava falar sobre produtos e serviços, além de saber operar o sistema. Embora ele não se sentisse apto a fazer, embora ele não se sentisse em condição, ele tinha o desejo de ser mais relevante dentro da empresa, de ter mais reconhecimento. Ele não se sentia em condição de dar o próximo passo dentro da área de treinamento, mas ele tinha essa clareza de que ele aspirava ser, né, mais importante e contribuir mais com a empresa. Deixa eu mandar aqui Deixa eu mandar uns aviõezinhos, porque esse assunto é muito importante e eu sei que vai interessar a algumas pessoas. Se você lembrou de alguém, também pode ir fazendo isso. Muito bem. Certo. Enfim, esse reconhecimento que ele tanto queria, que ele desejava, ele viria se ele começasse a se arriscar a desenvolver conteúdos e a ministrar treinamentos comportamentais. Desenvolver conteúdos de competências comportamentais e administrar esses treinamentos, tá? Funciona assim dentro de treinamento. Os treinamentos técnicos, eles são o pontapé inicial dentro da área de treinamento, porque ele vai sistematizar o conhecimento que ele aplicava quando ele era um atendente. Ele já sabia operar, ele sabia como funcionava o sistema, sabia falar sobre produtos. Quando ele vai para o treinamento, ele precisa sistematizar esse conhecimento para transmitir. Tá? Embora seja importante, tenha uma complexidade, o treinamento técnico ele não muda. Né? O sistema ele é operado de uma mesma forma sempre,
e os produtos, a não ser que haja alguma variação, ele não muda. Os procedimentos são os mesmos, eles não mudam. Então, o jeito de você abordar as pessoas, muitas vezes é o mesmo. Quando você começa a treinar pessoas para adquirir competências comportamentais, você trabalha mudança de comportamento, você trabalha fortalecimento de capacidades. Cada dia é um dia diferente porque você lida com as dificuldades das pessoas, as suas frustrações, as suas crenças. Por isso, exige muito mais do instrutor, do profissional de treinamento. Além de que ele poderia ampliar o seu público e começar, por exemplo, a dar treinamento para liderança. Né? Competências podem ser competências para atendentes, para supervisores, para gerentes, enfim, isso amplia e aumenta a complexidade do trabalho dele. Acontece que ele não sabia que deixa eu voltar. Acontece que ele sabia que era mais difícil e não se achava capaz de realizar aquilo. Ele me viu dando treinamento algumas vezes, tal, eu acompanhava o trabalho dele, então ele achava que aquilo que eu fazia estava além da condição dele. O meu trabalho começou identificando quais eram as aspirações dele. Lembra que eu falei? Eu sabia que ele achava que ali onde ele já estava, as pessoas não viam mais o trabalho dele. Ele sabia que as pessoas chegavam preparadas, ninguém reclamava, as pessoas chegavam preparadas para o atendimento, e chegavam preparadas porque ele fez um bom trabalho, mas só. Eu sabia que ele queria ser mais relevante dentro da área, que ele queria maior reconhecimento. E aí, sabendo quais eram as aspirações dele, né, para a carreira dele dentro da empresa, aí o caminho foi de mostrar a ele que os passos, os degraus necessários para alcançar aquele lugar que ele queria eram esses, passando pela aquisição de competências para dar outro tipo de treinamento. Bom, como ele não acreditava que fosse capaz, eu trouxe ele para me acompanhar. Para cada vez que era necessário desenvolver um novo conteúdo, ele estava comigo, ele me acompanhava. Enquanto eu desenvolvia esses conteúdos, ele via, ele perguntava, ele opinava, né? Ele participava da construção. Eu era o responsável, mas ele estava participando da construção. E isso foi acontecendo mais e mais vezes. Ele começou a ministrar pequenas partes do conteúdo dos meus treinamentos. Aquilo que ele se sentisse mais à vontade, ele realizava. Perceba que aqui, embora fosse necessário pegar pela mão, não me trouxe grande trabalho a mais, porque eu o trouxe para acompanhar um trabalho que eu já precisaria realizar, né, líder? Então pensa, muitas vezes você precisa capacitar uma pessoa para realizar um trabalho diferente, ao invés de você sentar do lado dela, deixar o seu trabalho, sentar do lado dela para vê-la engatinhando naquele trabalho, cheio de insegurança, faz o contrário. Né? Então eu trouxe ele para me acompanhar, depois eu levei ele comigo para a sala de aula para ministrar esses treinamentos para esse público diferente. Então a gente ia compartilhando essas estratégias. Naquilo que ele se sentia à vontade, ele próprio já entregava. E algum tempo depois ele começou a me substituir, a ministrar treinamentos para os quais eu não tinha agenda. Né? E com isso, ele se tornou, com o tempo, uma referência em treinamentos de atendimento, de vendas e treinamentos de liderança dentro da sua unidade de negócio. Bom, o que eu estou falando sobre isso, né? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. O caminho para resultados surpreendentes e para uma equipe madura e desenvolvida está na clareza da sua informação, na forma como você passa. E quando eu falo de clareza da informação, não é passar da forma que você considerar mais claro, é passar da maneira que melhor comunica, que comunica de forma mais clara do ponto de vista da compreensão do outro. E precisa passar pela clareza dos propósitos.
O que você precisa que essa pessoa aprenda precisa fazer sentido para ela. Eu sei que é importante para você, mas se você construir uma fala em torno da importância que aquilo tem para você, para a área, para a companhia, pode ainda não ter alcançado essa pessoa. Então você precisa construir o raciocínio em torno do que relevância aquilo tem para a pessoa. Aprender aquilo é pré-requisito para ele chegar aonde? A que lugar importante que ele deseja. Por que vale a pena ele passar pelo desconforto, se arriscar, sair do lugar já conhecido para fazer isso que você espera que ele faça? Por que isso é importante para ele? Na carreira dele, que diferença vai fazer? Então, é esta clareza de propósito, clareza do teu objetivo, do onde você deseja chegar ao capacitar essa pessoa para realizar esse trabalho. Aonde você pretende levar essa pessoa? A que lugar? Ok? Então, é preciso fundamentalmente que você conheça seu liderado. Porque para você conseguir organizar a sua fala de forma a dar um sentido para ele, para o propósito dele, é preciso que você conheça as aspirações dessa pessoa. Na vida dele, que importância vai ter? O que ele deseja? O que ele almeja? O que vai servir de estímulo para que essa pessoa realize o trabalho tal qual você deseja que ele faça? Você sabe que é importante. Você sabe que é importante. É preciso fazer com que ele também reconheça como importante isso que só você nesse momento sabe. Então, o seu caminho, a caminhada que você vai fazer para tornar claro para esta pessoa passa por falar dos valores e do propósito dessa pessoa. Ok? Muito bem. A estratégia consiste no seguinte: conhecer o seu liderado, estimular, treinar e delegar. Conhecer o seu liderado, estimular, treinar e delegar. Tá? Então, falando aí do conhecer, né? Não há como você saber o que em seu discurso com o liderado vai fazer mais sentido se você não sabe o que ele aspira. Já falei sobre isso. Muito bem. Quando você trabalha o estímulo para a realização, isso significa dar significado àquela tarefa, mostrar que existe um porquê para que ele se arrisque. Bom dia, Regina. Bem-vinda. Porque envolve um risco. Ele começar a realizar uma tarefa de maior complexidade dentro da área, o coloca sob o risco e a consequência do erro. O erro pode ter uma consequência grande, já que aquela atividade tem uma maior complexidade. Por que ele vai se arriscar? O que ele ganha com isso? Então, isso é muito importante. Você só consegue estimular alguém a fazer algo que ele ainda não sabe se ele enxerga ganho naquilo, se ele enxerga alguma relevância naquilo. E, gente, vamos falar só um pouquinho de psicologuês? Não é que a pessoa ela ignora a importância das coisas e mesmo que você peça, ela não quer fazer. Não é um não querer consciente. É não encontrar motivos para organizar-se emocional e psiquicamente para dar conta daquele desafio. Quando a gente não enxerga o porquê, às vezes a gente não consegue se concentrar naquela atividade. Às vezes a gente não consegue se sentir com coragem para fazer aquilo. Às vezes a gente não consegue aprender aquilo. Os obstáculos emocionais são tantos que a gente não consegue aprender. Quantas vezes talvez você já tenha passado por isso? De ter uma tarefa importante e as pessoas te explicarem, e você não aprende porque você não vê sentido naquilo. Não tem importância aquilo. Quando aquilo ganha sentido, relevância, importância, você se organiza psiquicamente para sistematizar aquele aprendizado. Você encontra caminhos para fazer com que aquele aprendizado seja absorvido.
Então você precisa conversar com esse inconsciente, fazer com que ele se estimule e ele então vai se organizar para aquele aprendizado. Bom, eu falei do conhecer, falei do estimular. Aí é possível, é perfeitamente possível que esta pessoa não saiba fazer. Ele não sabe fazer. E aí é algo que basta ele se sentir estimulado a realizar e ele então sozinho dará conta de aprender a fazer? Se for, ótimo. Perdão. Se for ótimo, você mostra o passo a passo e ele se vira. A grande probabilidade é de não ser assim, de você precisar então treinar essa pessoa. E aí para quem está chegando agora, eu contei um case de um mentorado que eu precisei treinar passo a passo, desde o encorajá-lo a fazer até pegar pela mão e fazer. E fiz isso de uma maneira simples e sistematizada, que não vai te dar mais trabalho. Ai, meu Deus do céu, tenho tanta coisa para fazer e agora eu vou precisar parar o que eu estou fazendo para treinar essa pessoa. Dá uma olhada no vídeo depois, desde o início, tá? Então, esse treinar, para que ele adquira destreza naquilo, né? Então, traz ele para acompanhar você fazendo, para que ele entenda o quanto é possível, o quanto fácil pode ser, o quanto há caminhos para que ele realize, tá? É preciso treinar porque é possível que ele não tenha a destreza necessária para realizar esse trabalho que é tão importante e você quer que ele passe a fazer. E aí, por último, é que vem o delegar. Né? Com você observando, né? Delegar, não delargar, com você observando o quanto ele já se encontra em condição de fazer, já consegue colocar em prática aquilo que você espera que ele faça. Então vocês fazem juntos, você faz e ele acompanha, você faz e ele faz inserções, né? Ele assume parte do processo, vocês fazem juntos, dividindo igualmente ali o trabalho, você acompanha ele fazendo esse trabalho e então você deixa ele livre para realizar o trabalho, tá? Pensa que assim, hoje o título é Como desenvolver e desafiar sua equipe a crescer. O desafio consiste em você provocá-lo a chegar naquele lugar em que ele deseja. Ele alçar voos, né? Ele cumprir ali com esses degraus para chegar onde ele deseja. Às vezes, olhando de onde ele está, tudo parece tão complexo que ele não consegue ver a conexão entre aprender isso e alcançar o estado desejado. Então essa clareza você precisa trazer. Porque você tem uma visão sistêmica. Você sabe quais são os requisitos para se alcançar esse lugar que seu liderado deseja. Então, por mais que isso algumas vezes possa ser negligenciado, não deixe de conhecer seu liderado. Porque é só assim que você vai saber quais são as reais motivações que ele tem. Aquilo que motiva você, que fez com que você chegasse onde você está, pode não representar nada para aquela pessoa. Talvez ele não queira fazer o caminho que você fez, porque ali ele não enxerga propósito. Mas é possível que haja outros caminhos para chegar a lugares semelhantes aos que você está. E esse lugar semelhante é que pode interessar essa pessoa. Então é importante que você saiba o que ele deseja, porque esse vai ser sempre o seu discurso com ele. Sempre é esse o discurso, do quanto vale a pena realizar os desafios que você tem a propor para ele, porque é por meio desses desafios que ele vai alcançar esse estado desejado. Eu conheci muitos líderes que compreendiam, assim, tinham um senso de responsabilidade muito apurado, e dentro dessa concepção, inclusive assim, isso acontecia particularmente nos líderes da minha geração, né? As pessoas com mais de 40 anos, porque a geração X era aquela que vestia a camisa da empresa e a camisa não desgrudava mais do corpo. Então, ele fazia sacrifícios, trabalhava, entrava cedo, saía tarde, e tudo em função da empresa. Isso trazia uma noção de
Se é responsabilidade, se tem que fazer, eu tenho que fazer, gostando ou não. Gerações mais novas estão muito mais ligadas, tenham clareza ou não disso, estão muito mais ligadas no propósito. Ou seja, em que sentido tem fazer isso? Por que eu preciso fazer desse jeito? Sabe, dá um trabalho doido, por que eu não posso fazer de uma outra maneira? Então, por essa razão, é importante que você confira sentido ao que aquela pessoa faz. E não um sentido que você valide. Né? Porque, só para voltar ao ponto, muitos líderes, tendo esse senso de responsabilidade muito apurado, sabendo que algumas coisas precisam ser feitas, acreditam que essa quantidade de informação e esse viés da informação basta para convencer o outro a fazer. É uma responsabilidade, precisa ser feito. E quando ele tem essa compreensão, ele passa por cima, ele ignora, ele não leva em consideração essa etapa importante do conhecer o que motiva o outro, o que faz com que o outro se mova. O senso de responsabilidade por si só move a você, pode não mover ao outro. Então não basta você dizer precisa ser feito. Não basta. Porque há uma parte dele que não vai fazer uma leitura dessa necessidade. Não vai conferir importância a essa necessidade. E isso não tem nada a ver com ser mais ou menos responsável. Eles só funcionam de um jeito diferente. E se você quiser se comunicar com a sua equipe, você precisa falar o idioma dela. O seu idioma serve para você se entender. Para que aquela equipe se entenda e se insira nesse contexto, para que ele consiga colaborar com a sua área, colaborar com as suas entregas, é preciso que você dê a cada um o estímulo que move cada um deles. Tá? Muito bem. O resultado desse processo é o desenvolvimento de novas competências, gente. Desenvolvimento de novas habilidades, né? E isso acontece por meio de um maior engajamento. Porque ao aceitar as suas provocações e desafios, ele compreende que ele vai alcançar as suas aspirações profissionais. Ele está ali para alcançar as próprias aspirações profissionais. Por um acaso, para chegar nesse lugar, ele precisa realizar bem o trabalho da sua área. Veja que o trabalho da área, com todo o nível de responsabilidade que tem, é o meio para ele alcançar o que ele deseja, não é o fim. Né? A minha geração era aquela que tinha o trabalho e a entrega como o fim. Independente do a quem doer. Né? A gente fazia, mesmo que a gente se prejudicasse, mesmo que a gente trabalhasse mais. Não é assim mais. Não tenha essa expectativa. Que ele faça uma leitura do como você funciona. Ele está muito ocupado, se ocupando de entender o que para ele é importante e fazendo por onde alcançar aquilo que para ele é importante. Ninguém sai do lugar sem ter um forte motivo. E você precisa conhecer o motivo de cada um deles, tá? E à medida que eles vão avançando na área e na carreira, eles vão se encorajando a aceitar desafios cada vez maiores. Talvez sem nem perceber que estão nessa caminhada, que estão aumentando a musculatura e aceitando hoje desafios que antes para eles eram inaceitáveis, obstáculos que eram intransponíveis. Assim é que você constrói uma equipe madura, independente e de resultado. Faz sentido isso para você, gente? Para você que acompanhou, você já se viu tendo algum grande desafio, não conseguindo tirar do lugar um liderado em quem você acreditava, em quem você depositava grande expectativa? Fala, cara, essa pessoa ela pode tanto, ela tem tanta condição, ela é tão promissora, né? E eu não consigo fazer com que ela entenda isso, não consigo fazer com que ela perceba o quanto ela pode crescer se ela aceitar as propostas, os desafios que eu estou propondo para ela. Ela não consegue enxergar isso. E esse medo que você enxerga algumas vezes é um mecanismo que a protege
de desafios que para ela não faz sentido. Não faz sentido brigar por guerras que ele não entende aonde vai levá-lo. E para quem não viu, eu falei tempos atrás, tem uma live aqui onde eu falo sobre estratégias para desenvolver pessoas. Então eu comecei com estratégias, acho que foram 3 ou 4 dicas, não me lembro agora. E eu estou aprofundando um pouco mais, porque as pessoas me fizeram algumas perguntas sobre desenvolvimento de equipes. Então é muito simples. Muito simples, quando você tem estratégias que de alguma forma, em maior ou menor grau, elas atingem diferentes pessoas. Quando você precisa lançar mão de estratégias específicas, porque com aquele ali não está surtindo efeito, a gente precisa descer um nível no grau de complexidade desse processo de desenvolvimento. Mas perceba, não é algo de complexo, só exige de você maior atenção ao que há de individual nessa pessoa. Você tem uma equipe que envolve várias pessoas, mas cada uma dessas pessoas é única. É única em suas necessidades, em suas vontades, em suas motivações, em suas capacidades. E o bom líder é aquele que consegue identificar isso e com isso extrair o melhor de cada pessoa. Muito bem. Agradeço imensamente a participação de vocês. Espero que tenha feito sentido, que vocês tenham podido ter boas reflexões. Quem não assistiu do começo, vai lá e acompanha. Tá? Vou colocar daqui a pouco no meu feed. E amanhã a gente tem convidada. Se eu fosse você, eu não perderia. Tá muito legal o conteúdo, né? O tema é muito legal. Acompanha que eu vou divulgar hoje mais tarde. Ótimo dia para você. Até amanhã. Ótima semana. Um abraço.